Estamos hoje com o novo ar-condicionado da marca HQ modelo inverter e a ideia aqui é a gente tirar ele da caixa, mostrar todos os detalhes para vocês e ainda nesse vídeo também passar as minhas impressões depois de ter testado ele. Então eu vou falar se ele faz muito barulho, se ele gela bem o ambiente, então acompanhe até o final para não perder nenhuma dessas informações e se você gostar desse conteúdo não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal porque isso fortalece demais a gente continuar trazendo esses conteúdos. Esse aparelho aqui a gente comprou com o dinheiro do canal só para poder trazer um review bem sincero para vocês. Mas antes de tirar o aparelho aqui da caixa, só queria ver se tem alguma informação que seja relevante para vocês para mostrar aqui. Então a gente tem marca HQ, fala que é um modelo silencioso, de fácil instalação e manutenção, resfria, ventila e desumidifica. Esse aqui não é modelo quente frio, embora também esteja disponível. E aqui fala que tem diversos modos de funcionamento. Então, como vocês repararam, a gente tem uma caixa dentro de outra caixa, mas vamos continuar abrindo aqui para encontrar o aparelho. Então aqui a gente já consegue dar uma olhada na evaporadora e algo que eu achei positivo é que ele tem um acabamento fosco que dá uma refinada a mais aqui no visual do seu ambiente. Também dá para perceber alguns detalhes aqui de construção que também tentam ajudar no design do aparelho. A gente também consegue perceber que ele tenta abordar o minimalismo aqui, porque basicamente temos a logo da fabricante aqui e a gente nem encontra um display, porque ele provavelmente fica invisível aqui por trás do aparelho e só acende quando a gente estiver usando, quando ligar o ar-condicionado vai aparecer aqui o display de temperatura. Já vou aproveitar para mostrar para vocês aqui o interior e é bem simples de abrir esse equipamento, ó, é só a gente puxar aqui nas duas laterais que ele já abre e aqui a gente encontra os filtros para inclusive fazer uma limpeza de vez em quando, a gente consegue remover, fazer a limpeza e colocar novamente. Lembrando que também de tempos em tempos é recomendado chamar um técnico para fazer a limpeza aqui mais dessa parte mais interna aqui do equipamento que é um pouquinho mais complexa. E como eu já desconfiava, comentei ali com vocês, o display ele fica aqui ó, nessa parte, então ele fica invisível e só vai aparecer aqui na frente quando a gente ligar o aparelho. Como eu tinha comentado antes, esse aqui é um ar-condicionado de tecnologia inverter, ou seja, ele promete economizar energia se comparado àqueles modelos de motor convencional. Inclusive aqui na lateral eu posso mostrar para vocês, a gente encontra um selo do Inmetro, onde fala que esse ar-condicionado é classe A, ou seja, ele economiza energia e pode ali ajudar você na conta de luz com o decorrer do tempo, mas lembrando, esse consumo aqui é para nossa unidade de 18.000 BTUs, mas esse aparelho está disponível também em 9, 12 ou em unidades maiores como 24.000 BTUs e o consumo vai depender da potência do seu aparelho. Então antes de eu mostrar para vocês a condensadora, só queria aproveitar e mostrar rapidinho os acessórios que acompanham. Então de mais interessante aqui a gente tem o controle remoto, que tem um visual bem diferentão, bem fininho aqui, mas que já parece ter todas as principais funcionalidades. Outra coisa que eu gosto quando as fabricantes mandam são essas borrachinhas, esses pezinhos que a gente vai colocar embaixo da condensadora quando for fazer a instalação. Com isso, o aparelho vai vibrar menos e, consequentemente, vai trazer menos barulho para a parte de dentro da casa. Ou seja, algo bem positivo. Também já vieram aqui os drenos, né, para água. Também vieram esses acessórios aqui para a gente colocar na parte interna ali no filtro. Também vieram alguns acessórios aqui que a gente vai precisar durante a instalação, inclusive aqui todos os parafusos. E agora vamos dar uma olhada aqui na condensadora, que é essa parte que vai no lado de fora da casa. Então dando uma primeira olhada aqui, essa parte parece ser bem robusta, bem construída, inclusive essa parte aqui na frente é em alumínio e também fala aqui que ele tem uma serpentina 100% em cobre que garante uma maior durabilidade aqui do equipamento. E algo que me chamou a atenção é inclusive aqui ó, na embalagem do produto, é que essa parte de trás veio com uma proteção aqui de papelão, que pode não ser muito importante para algumas pessoas, mas geralmente eu reparo que essa parte aqui acaba tendo alguns amassados, alguns arranhões que provavelmente ocorrem durante o transporte e eles tomaram esse cuidado de botar uma proteção a mais aqui na embalagem para evitar qualquer dano nessa parte aqui de trás. E por fim a gente também pode mostrar aqui essa parte aqui que é onde estão as conexões, que vai ligar o cobre que vai até a evaporadora dentro de casa. Mas nem tudo é perfeito aqui no acabamento. Vale dizer que eu já encontrei um detalhezinho aqui que chamou minha atenção. É que tá faltando um parafuso aqui que segura a grade aqui na condensadora. Então agora a gente vai aguardar o técnico vir fazer a instalação do equipamento e ainda nesse vídeo, lembrando, eu volto para trazer as minhas impressões sobre esse equipamento. E uma dica que eu já queria aproveitar e trazer para vocês antes disso é: se você quer comprar um ar-condicionado e quer pagar mais barato,
entra lá no nosso grupo de promoções, porque sempre que aparece uma promoção de um equipamento como esse, ou inclusive outros produtos interessantes como TVs, celulares, a gente sempre avisa em primeira mão para vocês lá no grupo. Então para acessar é só escanear o QR Code que está passando aqui no cantinho da tela, ou então acessar pelo link que está aqui no comentário fixado. Agora eu já estou com o ar-condicionado instalado, usei ele durante algumas semanas e com isso consigo falar para vocês as minhas impressões e experiências com ele. Acho que vale avisar que eu encontrei pontos positivos, mas também algumas coisas que ele fica devendo, que é bom você se atentar antes de fazer a compra e eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. E vamos já começar falando sobre uma das coisas mais importantes, que é o seu desempenho. Mesmo sendo um modelo mais de entrada, ele atendeu às minhas expectativas no que se refere a resfriar o ambiente. Pode até não ser o mais potente que eu já testei, mas se saiu bem pela sua faixa de preço. Só para vocês terem uma noção melhor, eu fiz um teste aqui acompanhando o funcionamento do ar-condicionado. Eu liguei ele, coloquei na temperatura mais fria possível e ativei o modo turbo. E ao iniciar o teste estava marcando a temperatura de 32 graus aqui dentro da minha sala. Lembrando que eu estou fazendo esse teste aqui num dia quente de verão. E depois de apenas 30 minutos em funcionamento, o meu ambiente já marcava aqui 26 graus. E ao concluir uma hora de teste, a sala estava numa temperatura de 22 graus, ou seja, ele reduziu 10 graus nesse pequeno período de tempo. E como é esperado de modelos inverter, vocês puderam reparar que ele começou na potência máxima para resfriar rapidamente o ambiente e depois ele começou a desacelerar ali um pouco o ritmo para manter um equilíbrio entre desempenho e consumo de energia. Eu também fiquei acompanhando a temperatura do ar que saía de dentro do aparelho, que mostra um pouco mais da sua potência. E ele atingiu em determinado momento a marca de 4,5 graus. Embora ele geralmente ficava ali na casa entre 6 e 10 graus, que é o normal, saber que ele consegue atingir esse pico tão baixo de temperatura nos momentos que precisava, me deixou bem impressionado. Vendo esses números, dá para dizer que se você busca um aparelho acessível, mas que ainda consiga dar conta de gelar o ambiente, esse modelo pode te atender bem. Só é importante você escolher a potência em BTUs mais adequada para o seu ambiente e não pegar o mais fraco só porque está mais barato. A minha unidade aqui é de 18.000 BTUs e se eu pegasse a de 12.000 BTUs, ele com certeza não daria conta, por meu ambiente ser um pouco grande. Além de consumir mais energia, porque ele teria que trabalhar ali o tempo todo na potência máxima do compressor. Se você não sabe qual é a potência adequada, é melhor dar uma pesquisada na internet antes, ou você pode questionar o técnico que vai fazer a instalação para você. Agora, algo que eu não gostei tanto nesse ar-condicionado é em relação aos ruídos. Entre os modelos inverter que eu já testei, esse aqui deve ser um dos que mais faz barulho ali no sistema de ventilação. Colocando na ventilação máxima, eu fiz um teste aqui e chegou a passar de 70 decibéis. E mesmo afastando o decibelímetro, que é o aparelho que mede o ruído, em uns 2 metros ali do ar-condicionado, ainda assim ficava um número alto, acima de 50 decibéis. Se ele fosse um aparelho de ar-condicionado com vento mais forte, isso até poderia se justificar, mas não é o caso aqui. Mas se você se incomoda com barulho, é possível colocar ele no modo silencioso, que já deixa esse ruído bem mais baixo, embora dessa forma ele pareça perder um pouco do desempenho de refrigeração nos locais mais afastados do ambiente. E aproveitando que eu falei sobre a ventilação, aqui é possível ajustar a direção vertical do vento através do controle remoto, enquanto o ajuste horizontal é apenas manual, mesmo tendo um botão aqui no controle remoto que em tese faria essa função. Já a potência do vento pode ser ajustada em 7 níveis diferentes, ou é possível deixar no modo automático, onde o próprio aparelho vai ajustando de acordo com a necessidade, iniciando numa ventilação maior e ir reduzindo nos momentos que já tiver atingido a temperatura. Agora falando um pouco sobre o visual, como eu já havia dito na unboxing, a evaporadora tem uma construção um pouco mais simples, porém, observando ela já instalada na parede, essa questão não ficou tão perceptível, e esteticamente o aparelho ficou bonito e ali bem discreto. Algo que eu curti bastante é a presença do visor embutido no próprio corpo da evaporadora, deixando seu visual bem mais minimalista quando ele não está em funcionamento. Mesmo com o ar-condicionado ligado, se você preferir, é possível desligar o visor. Para fazer isso, você precisa clicar aqui no botão Option e ir na setinha até encontrar a opção Display e confirmar novamente clicando em Option. Acho bem útil essa função à noite, porque eu pessoalmente gosto de dormir no ambiente o mais escuro possível, porém aqui é um pouquinho mais complicado para ativar. E sempre que você desligar e ligar o ar-condicionado novamente, o display vai voltar ativado. E já que eu comentei aqui sobre o controle, acho que dá para aproveitar e falar sobre ele.
Como vocês podem ver, é um controle bem simples, com um visual bem fininho. Ele tem uma telinha iluminada, o que ajuda a fazer os comandos ali à noite. Podemos selecionar os modos automático, resfriar, desumidificar, ventilar ou aquecer, caso o seu modelo seja na opção quente e frio. Caso você deseje o resfriamento mais rápido, temos aqui o botão turbo, mas se você priorizar máxima economia de energia, dá para ativar aqui o modo Eco. Então, para as funções principais é bem fácil de mexer nesse controle remoto. Só algumas funções extras, como ali desligar o display, que é um pouquinho mais chatinho, porque como ele é estreito, eles tiveram que retirar alguns botões físicos. Lembrando que todos os comandos nesse ar-condicionado precisam ser feitos por aqui, visto que ele nativamente não traz integração com aplicativos de celular e nem comandos de voz tipo Alexa. E sobre a eficiência energética, esse modelo recebe o selo Classe A. Olhando para as informações disponibilizadas no selo do Inmetro, dá para dizer que ele é econômico, mas está longe de ser o modelo com menor consumo de energia se comparado a todos os concorrentes. Eu estou passando para vocês uma tabela que eu fiz, reunindo os dados disponibilizados pelo Inmetro, onde conseguimos ver o IDRS, que é o Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, e também o consumo, em todas as capacidades de refrigeração que esse aparelho é oferecido. Lembrando que o consumo também vai variar a depender de vários fatores, como a temperatura que você for programar e se o aparelho está bem dimensionado para o tamanho do seu ambiente. Porém, esses dados do Inmetro já são sim bem válidos para ter uma base, porque todos os aparelhos, inclusive de outras marcas, são testados no mesmo ambiente seguindo o mesmo padrão. Com esses números é possível fazer uma conta aproximada sobre qual seria o consumo em reais de acordo com o número de horas que você vai utilizar no mês e a potência em BTUs escolhida. E um detalhe que é importante reforçar é que estamos aqui com a versão inverter com compressor mais moderno e econômico. Mas a HQ também tem um aparelho com motor tradicional do tipo on-off, e os dois são bem parecidos, tanto no visual quanto na sua faixa de preço. Se você quer um ar-condicionado mais econômico no que se refere à conta de energia de luz, é importante garantir que a palavra inverter esteja escrito no anúncio da loja que você está vendo, para não comprar a versão errada por engano. Repara só nesse selo do Inmetro na versão inverter e compara com a versão on-off que também testamos no canal. E a diferença do consumo, como vocês podem reparar, é gigante. Eu vou deixar aqui na descrição o link de algumas lojas que estão vendendo esse ar-condicionado inverter, assim vocês conseguem conferir o preço atual para esse modelo. Em alguns desses links, provavelmente vocês vão ser direcionados para sites como Magazine Luiza ou Mercado Livre, mas vão reparar que aparece lá dentro como vendido por Bel Micro. Mas podem ficar tranquilo caso isso aconteça, porque a Bel Micro é a marca por trás da HQ aqui no Brasil. Então isso significa que a própria fabricante é quem vai enviar o seu ar-condicionado. O nosso aqui, por exemplo, foi comprado assim. A gente pegou em uma oferta da Shopee, que na prática era vendido e entregue por Bel Micro. Oferta é essa que inclusive foi divulgada no grupo do WhatsApp com nossos seguidores. Se você ainda não participa, é só entrar pelo link fixado no primeiro comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. Sempre que aparece uma boa promoção, tanto em ar-condicionado, mas também em outros produtos interessantes, nós vamos te avisar por lá. Mas agora que eu já comentei vários detalhes sobre o ar-condicionado inverter da HQ, vocês podem estar se perguntando, será que realmente ele vale a pena para se comprar? E o que eu responderia é o seguinte, se você quer um ar-condicionado e pretende investir o menos dinheiro possível, provavelmente esse da HQ vai ser uma boa escolha, porque geralmente ele é o ar-condicionado que aparece com os melhores preços na internet. Agora, se você é uma pessoa muito desconfiada com marcas, que provavelmente vai ficar receoso ali de um aparelho estragar, ou então é uma pessoa que quer um aparelho com mais tecnologias e melhor economia de energia elétrica, aí eu diria que vale a pena dar uma pesquisada melhor, porque nesses casos podem ter opções mais completas no mercado que vão te agradar mais. Aqui nesse HQ temos apenas o básico bem feito, sem recursos extras como inteligência artificial ou integração com aplicativos de casa inteligente. Mas agora eu queria saber de vocês, o que acharam desse ar-condicionado da HQ? Ficaram interessados? Acham que vale a pena investir nele ou pagaria um pouquinho a mais para ter um modelo de uma marca mais conhecida? Coloca pra gente aqui embaixo no campo de comentários, que eu tô bem curioso para saber a opinião de vocês. E caso possuam um aparelho da marca, aproveita para deixar um depoimento sobre o que está achando do seu ar-condicionado, porque a opinião de usuários reais agrega demais aqui ao vídeo. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, deixou o seu like caso tenha curtido o conteúdo e se inscreveu no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!